sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está mudando, Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, aqui ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Que prazer estar aqui com vocês. Hoje um dia especial. A minha mulher Samira, jornalista, ela está com a alma em festa e o coração a gargalhar por causa do Flamengo. O Flamengo ontem deitou e rolou em cima do Grêmio, né? Parabéns à imensa torcida rubro-negra, porque na verdade ninguém esperava isso, né? Eu tive aqui ontem o nosso querido Osmar do Breck, que é um rubro-negro de 4 costados, e ele me disse: Fernando, olha, vai ser 1-0 para o Flamengo, né? O placar maior que eu vi foi através da televisão, alguém dizendo que ia ser 3-1, mas de qualquer maneira ninguém esperava que fosse 5-0. Na verdade, o pessoal jogou muito efetivamente, o time do Flamengo, e no segundo tempo, primeiro tempo foi difícil, né? Primeiro tempo 1-0, e olha lá, no segundo tempo o Flamengo deitou e rolou, e a gente tem mais que cumprimentar, tem tudo para ser campeão da Libertadores. Olha, vai enfrentar o Racing, vai enfrentar no Chile, a gente não sabe, né? A gente não sabe se vai ou não haver o jogo no Chile daqui a um mês, porque há problemas sérios políticos no Chile, né? Vocês viram aquela bagunça que está havendo. Dizem alguns que foi por causa do aumento do metrô, mas na verdade é um somatório de desgastes do governo chileno que culminou com o tal aumento do metrô e da forma que foi feita. Eu fico surpreso porque eu já tive a oportunidade até de hospedar chileno aqui em casa, de estar no Chile, e sempre admirei essa que é atualmente a maior economia da América Latina, né, do ponto de vista do resultado. Não que nós não tenhamos uma condição muito maior a nível territorial, a nível de finanças, mas o resultado para a população, quem conhece a cidade de Santiago sabe do que eu estou falando, não é? Evidentemente, as estações do metrô lindíssimas, tudo funcionando, e de repente você descobre mais uma crise. Quer dizer, é um negócio complicado realmente, e a gente fica aí na expectativa se a Conmebol vai manter esse jogo, que é um jogo só que vai decidir a Libertadores, se vai manter em Santiago, ou de repente vai fazer numa outra cidade, que não pode ser nem na Argentina e não pode ser no Brasil. Então, parabéns à torcida do Flamengo. Ontem eu moro aqui a 700 metros do Maracanã, e até altas horas da madrugada o pessoal estava comemorando, e com justa causa, né? Muito bem, abraços para o Jefferson Augusto, abraços para todos os amigos, o Adilson Forgieri Tatu, o Marcelo Abreu. Sabia que a unidade da federação, só um minutinho, Samir, eu estou vendo aqui, a unidade da federação, o que é isso? Hemominas de Betim pode fechar por causa de política? Eu não sabia não, meu Deus. O Fábio Bito, cuide do seu coração, né? O que é? Porque é de lá que sai o que é bom e ruim. Tem casos da mesa, meus parabéns, deixa eu cumprimentar você aqui. Olha lá, gente, ela daqui a pouco está saindo, tem uma atividade hoje, grande rubro-negra, dá uma olhada no sorriso de satisfação dela, e fica assim, não gosta de aparecer, não. Parabéns! Muito obrigada. Né? Vai fazer o quê, né? Muito bem, então cumprimentando os nossos companheiros, o vascaíno, como eu, aliás, o nosso querido doutor Baltazar Salgado. Bom dia, Baltazar! Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, assinantes, telespectadores. Bom dia, meu co-debatedor aqui, doutor José Augusto. É um prazer, cada vez que se renova, estarmos aqui. E quero também parabenizar a grande torcida do Flamengo. Foi um jogo
Aliás, eu acho que não foi um jogo, não. Foi uma partida. É. E partida geralmente de 6, 5. Foi algo que inesperado, né? O Flamengo jogou muito bem, uma defesa muito firme e um ataque muito leve, né? E não é qualquer time, não foi time perna de pau, não, porque o adversário tem uma tradição, tem grandes jogadores, mas eu acho que pesou muito, Fernando, foi o incentivo da torcida. É verdade, 70 mil, 69.800 pessoas. Uma torcida guerrida, uma torcida, não aquela torcida estática, participativa, o tempo todo estimulando, aplaudindo. É isso. Dizem que o alimento do artista é o aplauso. É o aplauso, é verdade. E o do jogador também, que não deixa de ser um artista. Você dá bola, artista dá bola. Eu acho que isso foi uma vitória maiúscula, né? Histórica. Foi uma partida. Foi uma partida, muito bem. Doutor Zé Augusto Araújo Neto, desembargador, advogado dos mais brilhantes, já foi promotor também. Seja bem-vindo, doutor, grande botafoguense. Bom dia, Fernando Sérgio. Você está dizendo aí que eu sou botafoguense e estou feliz aí com o resultado. Eu acho que a gente tem que admirar um bom futebol. Claro, isso é importante, né? E nós temos que aproveitar também esses momentos para estimular o comportamento das torcidas. Eu acho que ser torcida, ser adversário é uma coisa, não tem que ser inimigo. Não pode. Eu acho que a gente tem que admirar o Flamengo, está fazendo um grande trabalho, o time está jogando muito bem, tem condições de conquistar a Libertadores e tem condições até de pensar no campeonato mundial. Eu acho que é um time que está muito bom. Agora as torcidas devem encarar assim, eu acho que o futebol é uma diversão, a gente não tem que colocar o adversário como time. Não pode. Eu sou botafoguense, mas estou satisfeito, eu acho que o time do Rio ganhou muito bem, uma vitória indiscutível, né? Enfrentando, como o Baltazar falou, um grande adversário, que o Grêmio também dispõe de um grande elenco. Sem dúvida. Eu acho que isso é importante, a gente estimular que as torcidas devem encarar o futebol como uma diversão, não como uma guerra. Eu acho Perfeito. que ontem não teve assim. Eu acho que foi tudo na paz, né? famílias presentes no Maracanã. Coisa que não deve haver, eu acho que tem que ir para lá. E parabéns à Polícia Civil que abortou, né? Prendeu esses pseudo-torcedores, que na verdade são bandidos que iriam empanar a festa, né? Serviço de inteligência que funcionou. Valeu, né? Isso é importante também, a polícia, o poder público está acompanhando essas coisas, está atuando preventivamente, evitar que a situação, né, ocorra para que não haja um tumulto muito grande. Eu acho que foi um trabalho muito bom da polícia também, coibindo esse comportamento que a gente está condenando. Eu acho que tem que ser um comportamento de torcedor e não de bandidos, de guerreiros, nada disso, perfeitamente. Essas duas figuras de bastante potencial estarão conosco aqui no nosso programa. Vamos analisar as mais diversas situações. Dr. Baltazar, por exemplo, vai dizer do Lions Clube, né, onde ele é presidente de um dos clubes do Lions que fez um trabalho muito bonito recentemente na Praça Afonso Pena e que agora parece que vai fazer também um novo trabalho. Eu recebi, ainda não mostrei, mas vou mostrar para vocês que eu ontem liguei para a cantora Marion Duarte e perguntei a ela se já estava na hora de começar a divulgação. Falou, Fernando, pode mostrar. Esse é o livro Marion Duarte, A Estrela Inesquecível, de autoria do Gui Castro Neves, uma das nossas maiores cantoras desde a época do rádio. É um livro muito bonito porque, na verdade, é um livro de fotos. Tem também textos, mas tem muito mais fotos. Na verdade, é o que se chama de biografia de fotos. E coisas extraordinárias. Tem aqui a Marion Duarte com o Zé Messias, que foi meu diretor à época da TV Rio e que hoje está com o Papai do Céu. Tem a Marion Duarte com os grandes, todos cantores e cantoras da Rádio Nacional, de onde ela participou do cast. Tem ela com o Chacrinha, né? Eu vou dar um exemplo aqui, olha, quando foi capa, eu vou abrir aqui, porque senão, aqui eu acho que eu posso mostrar aqui. Olha só, tá vendo? Ela e o Chacrinha foi quando capa
da revista Radiolândia, né? Tem ela com Anísio Silva, com, enfim, Orlando Dias, né? É uma história muito bonita, de uma pessoa muito bonita, não só de voz maravilhosa, como também de presença muito bonita, olhos maravilhosos, olhos verdes, às vezes cinza, enfim. Então, brevemente, eu já sei mais ou menos onde vai ser lançado esse livro, mas ainda não estou autorizado a divulgar. Mas vou divulgar isso tão logo ela deu o sinal verde. Com certeza muitas pessoas irão num lugar muito popular que vai acontecer o lançamento desse livro. E foi curioso, é uma coisa que eu contei para o Baltazar, eu sem querer me autoelogiei, e eu não sou muito de fazer isso. Vou dizer por quê. Porque quando eu recebi, a Marion me trouxe aqui na semana passada o livro, e foi tão gentil que veio com dedicatória ao querido amigo Fernando Sérgio, toda a minha gratidão, um grande beijo, Marion Duarte, e trouxe um livro também para a Samira. Muito bem, aí eu passei os olhos aqui no livro e tal, nas fotos e tal, e soube que ela foi rainha do Corpo de Bombeiros, né, quando jovem, tudo bem, aí vem os depoimentos. Aí vi depoimento de todo mundo e vi o depoimento da Samira também. Falei, ué, mas eu tinha escrito alguma coisa, vai ver que esqueceram de botar o meu depoimento. Passa o tempo e livro é assim, a gente pega, vê, pega, olha, e a curiosidade, que tem muito texto também, mas tem muito mais fotos. E agora, foi anteontem, eu peguei o livro, uma hora que eu estava mais folgado, e falei, vou ler, aí vi agradecimentos, passaram os agradecimentos, eu vi prefácio. Aí eu comecei a ler o prefácio, Quando estava na metade do prefácio, eu pensei assim, puxa, mas esse cara escreve bem, né? Aí pensei que fosse o Gui Castro Neves. Quando eu vi quem é que escreveu, fui eu mesmo. Então eu me autoelogiei. Quer dizer, eu tinha escrito realmente algo para ela, mas não me lembrava mais de ter escrito isso, né? De qualquer maneira, muito obrigado, né? A deferência é uma honra para mim. Doutor Hernando Sampaio, que é um dos maiores oncologistas do Brasil, está nos vendo nesse momento. Doutor Hernando, um abraço grande, beijo no seu coração. O Fernando Ribeiro também. Então, sem mais delongas, meus queridos amigos, nós vamos agora para um momento que, para mim, pelo menos, e acho que para a maioria dos brasileiros, independentemente da religiosidade que tenham, é fundamental, que é o momento da oração. Vamos lá. Hoje a internet está um pouquinho mais lenta do que é o habitual. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem.
nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, minha gente querida, então tivemos aí o nosso momento de oração. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Que coisa boa, não é? Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai importadas do Oriente na maior das tradições e que você pode colocar em casa a nível de decoração. São verdadeiras obras de arte. espadascatana.com.br. Queria mandar um abraço também para o meu amigo Cesário, empresário, proprietário da Garota da Tijuca, da Garota de Ipanema, da Garota do Leblon, não é? E também dos restaurantes Itaí. Doutor Cesário, entre outras coisas, além de empresário, também possui restaurantes em Lisboa. Por falar em Lisboa, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jorge Trigo de Lisboa, lá em Sintra. Alô, Jorge Trigo, um abração para você também. E queria lembrar que amanhã no Cariocando, ali Silveira Martins 137, ali pertinho do museu do antigo Palácio do Catete, não é? Logo ali na boca do metrô, vai ter o show da nossa querida Tânia Malheiros. Então você está convidado, o ingresso a R$20, que é relativamente barato, né? E você vai curtir o show dessa excelente cantora, a nossa querida Tânia Malheiros. Isto colocado, isto posto, nós vamos mudar agora a câmera, não é? E vamos conversar com os nossos queridos amigos que aqui estão, os dois advogados que você já conhece sobejamente. Hoje, o nosso querido Gelcio Cunha nos falou que não pôde vir porque realmente tem um problema de trabalho e que realmente não foi permitido a presença dele aqui. Mas amanhã ele estará aqui conosco. Mandou um abraço tanto para o Dr. Baltazar, como também para o nosso querido Dr. Zé Augusto. Retribuímos esse abraço, é uma pessoa que faz falta aqui. Faz falta, com certeza faz falta. E como hoje eu estou fazendo o chamado Self-Made Program, ou seja, hoje eu não tenho a assistência da nossa querida Samira, eu vou passar em frente à câmera e vou estar aqui ao lado de vocês dois, porque fica muito melhor para a gente poder conduzir os trabalhos, né? E eu recebi um recado agora do Texas, do Marco Silva. Lembra do Marco Silva? Lembro. Marco Silva é um amigo nosso, ele mora no Texas há muitos anos. Veio para nos conhecer. Veio nos conhecer aqui, quando da época da confraria. Veio com a família, tudo, gente finíssima. Eu fico muito feliz, ele é um grande rubro-negro. E ele acabou de dizer, Fernando Sérgio, o rubro-negro ressuscita mortos. Calma, vamos com calma, Marco. Mas de qualquer maneira, parabéns a ele pelo trabalho. E me ocorreu o seguinte, fazer uma ilação, fazer uma comparação entre o que está vivendo hoje o Clube de Regatas do Flamengo, ao contrário dos demais clubes do Rio de Janeiro, que estão em dívida e tal. Eu li uma crônica do Deli Menezes, que é um grande repórter esportivo, nosso querido amigo Deli, de muitos anos, e que comparava que esse trabalho foi resultante de uma bela administração na época do Bandeira de Melo, né, que conseguiu realmente equilibrar as finanças do clube. Na época não conseguiu ganhar muita coisa, porque você faz uma coisa, faz outra, mas permitiu que na nova gestão acontecesse esse tipo de coisa. Então a gente fica com a esperança de que isso possa ocorrer com relação a outros clubes, a exemplo do Botafogo, que está muito endividado, a exemplo do nosso Vasco da Gama, que está muito endividado. Há uma proposição correndo lá pelos trâmites legais em Brasília, um projeto, né, e que visa fazer com que os clubes se tornem empresas, a exemplo
da Espanha. Barcelona, Barcelona, Real Madrid, o Chelsea, né, Chelsea, quer dizer, é aquela história. Aí a pergunta do dia foi até muito interessante, porque perguntaram ao deputado em questão, que agora me fugiu o nome, é aquele deputado ligado que é o autor do projeto, ligado ao Eduardo Paes, o rapaz novo, Paulo, né? Paulo, me fugiu o nome dele, é uma pena. Mas, de qualquer maneira, o projeto é interessante, porque ele disse, olha, o clube não perderá característica. Ninguém poderá mudar o seu emblema e ninguém poderá mudar de lugar. Quer dizer, por exemplo, o Vasco é do Rio, o Botafogo é do Rio, o Fluminense será do Rio. Agora, a empresa vai gerir o futebol. Quer dizer, então, ela passa a gerir e passa a oferir lucros e, teoricamente, teriam condições de ressarcir, porque recebendo patrocínios externos. Você acredita na viabilidade dessa situação, meu caro José Augusto? Olha, Fernando, eu acho que tem que tentar isso aí, porque isso está dando certo no exterior. A gente verifica que times da Europa conseguem sobreviver, tem estádios, inclusive, tem torcidas que comparecem, os ingressos são vendidos com antecedência, estádios cheios, e a coisa funciona bem. O nosso sistema, nós já vimos que deu errado. Esse sistema de ter uma pessoa que entra no clube dizendo que vai regularizar tudo, que vai colocar dinheiro seu lá para poder levantar o clube, isso não deu certo, que parece que na verdade não botam dinheiro, botam com uma mão e retiram de outra, né? As coisas não deram certo, e os times sempre endividados, devendo a Previdência, devendo tudo, e a gente verifica que isso não corresponde àquilo que a gente espera de um clube de futebol. Eu acho que tem que tentar essa solução de colocar os times como empresas, tem que funcionar como empresa. E nós estamos vendo aí que o Flamengo se recuperou em pouco tempo, quer dizer, a coisa dá para acontecer e acontecer em breve espaço de tempo. O Flamengo estava também numa situação difícil, hoje é um time que tem a sua situação controlada, superavitário, com jogadores contratados, né, tem um elenco muito bom, pagando salários relativamente altos, né, bem altos até, e conseguindo manter o clube. E enquanto isso nós vemos outros times aí, nosso, Botafogo, Vasco e outros aí, times que já foram grandes e hoje estão endividados, estão numa situação difícil, não conseguem manter um elenco, um jogador que aparece logo é vendido para o exterior, e o time vive a míngua, né, caindo aos tropeços, né? Então acho que tem que mudar, tem que tentar uma outra coisa. Vale a tentativa, né, Baltazar? Porque afinal de contas são times tradicionais, né? E de repente há quem fale com relação a esse time atual do Flamengo, que o time está tão bom que se fosse enfrentar hoje a seleção brasileira, poderia vencê-la. O fato é que pode ou não pode, isso aí é uma hipótese, né? Mas mostra que realmente uma gestão austera, que parece ter acontecido, não conheço bem, mas se o Denis falou, o Denis é um homem de muita credibilidade, né? Ela consegue sanear os problemas e consegue encaminhar para o sucesso com a organização futebolística, né? Isso pode acontecer na vida normal. Olha, o futebol, ele rende muito dinheiro. Não só nos jogos, os pagantes, os assistentes, como também na publicidade. Agora, quanto à empresa, o segredo das grandes empresas é uma direção perene. Agora, o clube, ele parece que de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, não sei, muda a eleição para a diretoria. E você não sabe quem vai entrar, qual vai ser a política, enfim, pode mudar. O cuidado que tem que se ter é esse. É uma coisa que mantenha aquela política empresarial permanente. Não é subir, daqui a 3 anos vem outra diretoria que acha que tem que vender jogadores, tem que vender... Não pode. É uma política que tem que ser permanente. Eu acho legítimo isso, é salutar, esse cunho empresarial, mas tem que haver esse cuidado. Não mudar ao albedrio daquele que é reeleito ou eleito. Tem que ser uma coisa mais permanente. Mas alguma coisa do Flamengo deu certo.
Por quê? Porque uma diretoria é o consecutário anterior. Agora, será que daqui a próxima virá com o mesmo pensamento, essa manutenção, ou achar que vai renovar? Não, tem que ser Essa uma seria uma política. garantia do empresariado, o empresário é sempre o mesmo. E no estrangeiro parece que a gente está verificando aí que os clubes têm proprietários, né? Tem cheio Tem aí que é dono, quer dizer... É o caso do acaba Chelsea, da Chelsea, Inglaterra, né? por exemplo. Exato, eu acho que isso é que tem que ser. Está certo que tenha um Porque aí proprietário. você é seu. E É você seu, cuida exato. do que é seu. A parte técnica não, deixa. Tem um diretor técnico de futebol. Agora, essa parte empresarial, e como disseram o Zé Augusto, você tem que fazer o seu plantel e a manutenção dele no Brasil. Não é vender. Agora, vende 30 milhões de dólares. Muito bem. Será que foi 30 mesmo? Se o jogador não quiser aceitar, ele vai para o banco. Talvez seja, houve casos aí que eu soube, não vou aqui retratar com detalhes, que foi vendido por 20 mil e entrou por 10 mil por fora. Houve muita coisa. É o que se fala muito, né? Exato. Tal jogador ganhava 900 mil por mês, porém ele deixa 30% para não sei quem. Exato. E esse não sei quem divide com não sei quem. Não Tem tem que- provas, mas é o que se diz. Exato. Falam, você sabe que a imprensa não tem prova, mas noticia diretamente. E fica impossibilitado de mostrar porque não tem provas, né? É Do ponto de difícil, vista né? advocatício. Como é que um jornalista, mesmo sabendo, vai acusar sem provas? Sem provas, E amealhar provas é difícil nessa situação, né? Porque é tudo feito caixa 2, tudo Isso. debaixo do pano, né? Eu acho que a ideia é boa, empresariar o futebol. O futebol. Exato. Agora, uma coisa permanente É. e é aquela história, que seja o dono, mas ele está jogando o dele ali também. Se amanhã uma quebra ou qualquer coisa, ele é corresponsável. Eu ia perguntar se aqui pode fazer uma brincadeira. Pode, também, né? deve, por favor. Porque você falou que o Flamengo, se jogar com a seleção, ganha da seleção. Ganhar da seleção Não, hoje não alguém está me muito, disse. não tá muito difícil, não. Está empatando Ele com a tá empatando Nigéria. aí com a Nigéria, com os outros. Perdeu aí, foi para É verdade. Olha, Venezuela, né? Perdeu um desses times aí, né? Que Não nem tá tão difícil, não. conhecidos. Perdeu pro Peru. Se jogar talvez com o Botafogo, talvez perca. Talvez perca também. Vamos ser otimistas, né? É verdade. Mas por falar em brincadeira, né, eu cheguei à conclusão seguinte, eu pensei que de repente o meu filho poderia ser embaixador na Austrália. E vou dizer por quê. Porque meu filho passou 2 anos na Austrália e com certeza estudando e trabalhando. E foi barista. Né? Então, com certeza, eu imagino, não tenho certeza, que ele deve ter fritado algum hambúrguer lá. Porque se tornou referência ontem por parte do Eduardo Bolsonaro, o que foi indicado e já foi retirado da indicação para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, quando, pelos analistas políticos, ele retirou a tal candidatura porque não haveria apoio por parte do Senado. Então foi uma saída honrosa, isso é o que a gente sabe. Então ele aceitou ser o líder do governo na Câmara Federal, não é isso? Então ele aceitou isso. E aí perguntaram, não sei se um amigo meu, se vocês viram, perguntaram, escuta, mas eu disse, não, eu estaria pronto para ser embaixador do Brasil, porque veja, eu fiz intercâmbio cultural, aí pensei, pô, meu filho também fez. Eu fritei hambúrguer na friagem, no frio do Maine. Eu falei, meu Deus do céu, 2 qualidades que eu jamais imaginei que seriam fundamentais para alguém ser embaixador americano. Isso qualifica o sujeito a ser embaixador na Embaixador, principal que fritou embaixada hambúrguer do Brasil, né? Não é? Eu nem sei, eu acho que não se frita hambúrguer, né? Não, Acho que é na chapa. É né? na chapa. Aliás, eu vai me lembro botar até a gordura e expressão, fritar, não vai dar nessa certo. altura, pô, eu falei, Bruninho, onde é que está você? Você vai ser embaixador brasileiro na Austrália. Né? Perdoe a brincadeira, a ironia, mas é porque parece que a gente não pensa. Mas né? aquela declaração dele foi dada quando ele foi cogitado de ser embaixador, né? Ele falou isso, dando como qualidade dele essa, né? De fritar hambúrguer. Agora vai ser, não sei se vai ser, se vai continuar, né? Presidente lá do PSL. Parece, né? Tá uma Não sei, confusão né? Mas aqui, já chega demonstrando talvez falta de habilidade, eu não sei. Eu acho que tem que se... eles estão
fazendo uma dissociação entre os próprios filiados. Quer dizer, eu acho que tem que fazer uma unidade do partido e não já chegar criando caso, demitindo todo mundo, né? Demitiu aquela senhora que era líder, né? Joyce, né? Quer dizer, é um negócio complicado. Fica difícil assim, né? Melhor às vezes fritar hambúrguer, né? É verdade. Doutor Baltazar, isso acontece em todo partido novo, porque talvez não tenha ainda a tradição, mas você tem grandes partidos que estão aí, bem ou mal, estão de longa data, né? Agora, quando um partido se faz em função da internet, né? Em função do fenômeno que foi Bolsonaro se elegendo, era de se esperar que eventualmente tivesse essas dissidências. Isso pode ocorrer. Como o nome diz, partido é uma parte. Geralmente, cada partido teria que ter uma proposta. E quando Bolsonaro se elegeu, ele veio com uma nova proposta. E elegeu todos os 3 filhos. O vereador, o deputado federal, e o senador. Exato. Estão no ambiente político. E tudo aquilo que ele prometeu em campanha Bolsonaro, ele está tentando fazer. Está havendo muito choque. Se nós vivemos, eu sou parlamentarista por convicção, mas nós vivemos num semi-parlamentarismo, que o Congresso hoje tem muita força. A verdade é essa. Não obstante o presidente seja o homem da caneta, mas ele executa aquilo que o primeiro poder é o parlamento, é o poder político principal. Pois vem o executivo, o judiciário, muito bem. E o nosso parlamento há muitos compromissos, há uma velha política do toma lá, da cá, que isso, o Bolsonaro, como ele revelou em campanha, está tentando mitigar, mas está havendo uma reação muito grande. Mas o importante, Fernando Serra e José Augusto, é que grandes reformas estão sendo encaminhadas e o parlamento está endossando e está aprovando, como foi a da Previdência. Vem a reforma tributária, vem aí a reforma administrativa, tudo isso está na mira. Agora, Buffon já dizia, o homem é o estilo, cada um tem o seu. Agora, você tem que conhecer as peças com quem você está trabalhando. De política, acima de tudo, é confiabilidade. Você tem que confiar. Eu amanhã, eu estou com quase 80 anos, já sou folha de outono, mas eu na política, é claro, se eu precisasse de um secretário de imprensa, eu ia colocar você, Fernando Serra, ou qualquer, por quê? Porque eu conheço. Se eu tivesse um filho competente, médico, coisa que eu não tenho. Colocar também. Exato. Você tem que botar pessoas que você confie. Você tem que ter, tá certo, seus paradigmas, seus exemplos, mas você, quem decide, tem que saber escolher. Eu sempre na vida, eu nunca vi pessoas, eu vi funções. E dentro das funções, as pessoas preparadas para tal. E você veja, há certas coisas, por exemplo, um acordo agora, se você me permite eu fazer uma digressão aqui. Por favor. Eu sou presidente do Lions, fui diversas vezes, e em certa ocasião, aqui no Brasil, nós tivemos aqui, eu tive no meu clube, o cônsul da Bolívia, aqui no Brasil, general Espinosa. E ele não quis ser embaixador em Brasília, e era cônsul aqui, foi do meu clube, muito meu amigo. E quando ele voltou para a Bolívia, ele foi ser, no caso, ministro do Exército. Sim. E quando ele fez 25 anos, nós fomos, e eu fiquei até hospedado na casa dele, eu e meu falecido amigo Deofildo Trota, o general Espinosa. E cada dia, de manhã, eu até fui o orador, fiz homenagem, foi uma festa muito bonita. Me chegava lá um general com um carro, um Mitsubishi, um Mercedes, enfim, para me levar, porque eu conhecia aquilo tudo, enfim, da Bolívia. E numa das viagens, eu me lembro que eu fui, veio um general, o Pepe, cabeça branca, tocador de violão, enfim, rapaz, muito. Ele me levou para comer uma truta no lago de Titicaca. E você, são quase 3 horas e meia de La Paz até lá. Você vai costeando a Cordilheira dos Andes e para baixo você vê o granito. E dali para cima são aquelas neves eternas da Cordilheira dos Andes. Muito bem. E na viagem, e até
por coincidência, as melhores cervejas do mundo são de lá, Passenha, Taquenha. Assim, a água que vem da cordilheira. Milenar, né? Aquelas geleiras milenares, né? E eu estava vendo toda hora jatos passando. Eu perguntei, ô Pedro, o que é isso? Que jato é esse? E ele revoltado. Disse, não, Baltazar, aqui é uma base americana que tem aqui, que em 2 horas eles alcançam qualquer ponto da América. Eu, general, não posso entrar nessa base. E eu disse, muito bem, é diferente um país e do outro. Está hoje na iminência de ser assinado um acordo em Alcântara aqui com os americanos. Tem aquela história, para o americano, bons negócios fazem bons amigos. Ele vem o bolso primeiro. Muito bem, mas aqui está diferente. Aqui as classes armadas estão de olho. Não tem isso de ser uma base, ser uma parte do país. É isso que eu queria chamar a atenção aqui no programa. Você vê, essa base de Alcântara tem um acordo, mas é um acordo que é Brasil. Aquilo não é uma parte do estrangeiro. Não é um território estrangeiro. Traga a tecnologia, nós vamos botar os jovens lá para aprender, isso, enfim. Isso. É salutar. Mas olha, Brasil é soberano. Agora, eu queria aproveitar a expertise desses 2 grandes advogados, porque eu costumo dizer o seguinte, jornalista sabe de tudo um pouco, mas não sabe de tudo profundamente, né? Então a gente tem uma ideia, como o povo de um modo geral, das coisas todas, procuramos saber, eventualmente a gente se especializa mais profundamente nisso ou naquilo. Então, do ponto de vista de lei, da parte jurídica, né, por assim dizer, nós todos, o povo também, juntos ficamos estupefatos com relação ao que aconteceu na Assembleia Legislativa ontem, né? Se bem que houve, aparentemente, daí eu queria que o doutor Zé Augusto esclarecesse, uma autorização do STF para que, constitucionalmente, né, os deputados libertassem ou não, por assim dizer, ou pelo menos dessem o chamado ok para o alvará de soltura, que aí viria pelo judiciário dos 5 deputados que estavam presos. O que o amigo que foi juiz, que foi também desembargador, e é até hoje que o título não se perde, né? O que o amigo tem a dizer sobre? É perfeitamente legal o que aconteceu? Essa foi mais uma dessas decisões do Supremo Tribunal Federal que são muito questionáveis, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem a última palavra e acaba ele orientando os juízes como decidirem nas suas comarcas, né? E de lá é a palavra final. Nós temos 3 poderes da República, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes são independentes, mas devem ser harmônicos entre si, segundo a Constituição. Quer dizer, não são independentes de forma que cada um faça o que bem entender. Eles têm que ter uma harmonia nesses poderes. E para obter essa harmonia, a Constituição prevê que nos poderes da República, quando trata dos deputados federais, a prisão fica submetida ao poder legislativo. Ao legislativo, que é a Câmara de Deputados e Congresso, né? Câmara de Deputados e Senado Federal. Fica lá subordinado ao órgão a que pertence o legislador. Então, isso no campo federal. Lá num determinado artigo, quando está se referindo, está tratando dessa matéria, a Constituição fala os deputados, quando fala os senadores, os deputados, porque está tratando ali da parte federal. Então, como entendem que deve haver uma simetria no campo da República, na República, como há o plano federal, há o plano estadual, há também o plano até municipal. Claro. Né? Mas quem dispõe de poder judiciário é o poder federal e o poder estadual. O poder municipal não tem legislativo, judiciário, né? Então entenderam lá sempre aquelas decisões tomadas por maioria, uma decisão que não representa uma unanimidade, porque ela não tem uma facilidade de decisão assim, que permita dizer, não, isso é o certo. Tanto que todos decidiram dessa forma. As decisões do Supremo hoje são tomadas tudo apertado. Nós estamos vendo aí que estão decidindo hoje aí uma matéria que também vai ser assim apertada. Vamos tocar nela depois. Então, como entenderam que tem que haver uma simetria, entenderam que
Se o deputado federal tem essa prerrogativa, o deputado estadual tem que ter aqui também no plano estadual. A meu ver, isso foi um equívoco. Se justifica no plano federal porque são os órgãos federais, né? Brasília. Então isso se justifica lá. Que com isso você acaba colocando um deputado aqui do Rio de Janeiro, ou um deputado do Ceará, ou um deputado de Roraima ou de qualquer outro estado da federação, se colocando numa posição até superior ao próprio Supremo Tribunal Federal. Eles lá tinham como decidir se deveria prender ou não, soltar ou não, deixaram para a Assembleia Legislativa aqui do Rio decidir. Quer dizer, a última palavra tem que ser dada por um poder. São 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, tem que ser harmônicos. Quando há divergência, um poder tem que ter esse poder de decisão para que se restabeleça a ordem. O cumprimento da lei, o cumprimento da Constituição. E esse poder é o poder judiciário. A palavra final tem que ser sempre do poder judiciário. Não é deixar para a Assembleia Legislativa, que a gente viu essa decisão de ontem como foi tomada, né? Por pessoas que têm interesses próprios nessa situação, que se resolva dessa forma, e lamentavelmente a gente vê uma decisão judicial submetida a um poder legislativo aqui do Rio de Janeiro, que é um poder muito questionável. Eu concordo plenamente com o senhor Razoado, mas, meu caro doutor Baltazar, diante disso fica uma sensação, pelo menos para mim, acredito que talvez pelo exposto pelo doutor Zé Augusto, para ele também, de impunidade. Olha, na Constituição de 46, o Poder Legislativo, se alguém cometesse um delito, eu me lembro do caso muito doloroso, o pai do Paulo de Mello, Arnão de Mello, ele no Senado alagoano, ele tentou matar o Silvestre Péricles, que era senador por Alagoas também. Tirou o revólver e atirou e matou o senador que estava suplente naquele dia, tirou Chegou a matar mesmo. Matou. Caralho. José Cairá. Muito bem. Tentaram processá-lo, mas a Constituição de 46 não permitia. O Senado teria que dar licença. E não deu. E ele ficou impune. Verdade é essa. Morreu lá o senador. A coisa mudou agora. Mas há um dispositivo constitucional que também, no caso de prisão e soltura, quem avalia, o judiciário faz o seu procedimento e tem essas prerrogativas. Você vê, eu sou favorável que o Senado julgue deputado e senador. Por quê? Senão amanhã, por exemplo, no Acre, eu estou lá, eu entro com uma ação contra o deputado, ele vai ter que ir lá defender-se. E no Brasil afora, é um foro privilegiado para evitar isso. Senão 3.000 ações, ele vai ter que defender em todas elas. E sendo no Senado, ali é um foro privilegiado, que eu concordo com isso. Agora, nesse caso, está na Constituição, que avalia, o judiciário vai avaliar, mas essa questão de prisão e soltura, quem dá, inclusive, o próprio juiz aqui, o Abel, de excelência, ele diz, não, o alvará de soltura não se prisão, não. Quem vai dar é a Câmara, porque está na Constituição. Tanto na federal, Constituição Federal, tanta matéria discutida, porque isso foi botado em discussão lá, que nunca teve decisão anteriormente. Isso foi agora, recentemente, que tomaram esse tipo de solução. Mas aí, não vinha. Mas aí, agora você vê o seguinte, a Assembleia Legislativa, o juiz decreta uma prisão e a Assembleia revoga. Teria que haver uma mudança constitucional. Muito bem, no momento em que já está sendo processado, o judiciário vai até o final. Como foi no caso está sendo na Lava Jato, como foi no Mensalão, e tudo. Agora a pergunta que não deve deixar de ser feita no dia de hoje, está sendo votado, vai continuar a votação para aquele negócio da prisão da segunda instância. Né? Eu particularmente acho que sim. Pois é, mas é que continua. Né? Ontem foi dado o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, a favor de que terminasse todos os recursos. Né? E parece que houve uma mudança. Até aqui, até onde nós sabemos, pelo menos 2 que eram esperados que fossem 3-1 a favor da manutenção. Dá para fazer alguma especulação, que aí o enfoque é um pouco diferente. É a especulação daquilo que vai acontecer, baseado na experiência dos 2 juristas aqui presentes? Muito bem.
aquela história, cabeça de juiz, Ninguém você não sabe. sabe que cada um tem a sua Ou pode ser previsível. Exato, mas cada um tem a sua formação, não tem. O juiz é uma pessoa sempre muito reservada. Antigamente, o juiz não dava entrevista de jeito nenhum, nem apanhada, quando ele fala nos autos, e acabou, vale em audiência. Mas até agora se tem uma avaliação dos casos pretéritos. Há uma avaliação de quem tem uma posição ou tem outra. Mas o Supremo é o órgão máximo, a verdade é essa. Ou errando ou acertando, é o Supremo que vai. Ele é que filtra, porque ele é o guardião da Constituição e da sua interpretação. E filtra uma vez provocado. Olha, eu vou dizer, uma norma jurídica, vou dizer só um pequeno repasse aqui. Ele é calcado em 3 tópicos: a ratio, a mens e a lex. Ratio, a razão de ser. Por que a lei foi criada? Muito bem, um satélite bateu no osso, caiu aqui na Terra, não tinha uma lei. A razão. A mens, a quem essa lei alcança? Temos uma lei que dá um aumento aos coronéis, mas não dá aos majores. Logo, é o alcance, é o espírito da lei. E, finalmente, o menos importante, a lex. Ou seja, o que está escrito. Mas, muitas vezes, o legislador ele escreveu menos do que ele queria. O que está literalizado não está de acordo com o pensamento jurídico, que é calcado na jurisprudência, ou seja, no julgamento, e na doutrina, ou seja, nos livros que os jurisconsultos escrevem. Por isso é o tribunal que vai avaliar, dependendo da cultura de cada um, da avaliação e do pensamento. Mais uma pergunta que cabe, eu vou fazer primeiro para o Dr. Zé Augusto e vou mantê-la para o amigo Baltazar. Sim, tudo isso é muito bonito a nível dessa ordem jurídica, o Supremo é o guardião da Constituição e tal. Mas seria ideal que os ministros do Supremo fossem todos indicados pelo presidente, ou não seria muito mais factível, muito mais plausível que fossem eleitos pelas suas categorias? Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que pensar, mas isso está dentro daquele pensamento de república, quer dizer, de divisão de parcelas de poder. Enquanto você tem o Supremo, que tem a última palavra, né, nas decisões, e a gente até costuma dizer, né, tem o direito a ser o último a errar, né? Porque nós todos somos seres humanos. Valíveis. O fato de a pessoa estar ocupando um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal não quer dizer que seja infalível, que não erre, né? Então eles têm o direito de errar por último, né? Por isso tem o colegiado, né? O colegiado. Então, dentro desse espírito, então, tem que se dividir a parcela de poder, né? Você verifica, o presidente indica o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Legislativo, através do Senado, faz uma triagem lá, através daquela... Passa por uma comissão, depois vai para o plenário. O Senado é copiando o antigo Senado romano, são os pater conscriptus, são os políticos antigos, de cabelo branco, gente experiente, por isso tem que passar pelo crivo do Senado. Tem aquela sabatina lá, né, que tem se transformado numa entrevista normalmente e tal. E, então é salutar isso, que o presidente indica que o Senado se manifeste, e então ele é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Também os embaixadores, né? Os embaixadores também, aqui no plano estadual também, né, do 5º Constitucional também, assim, a categoria elege, faz uma lista sêxtupla, o tribunal reduz aquilo para 3 nomes, uma lista tríplice, faz a seleção de 3, e o governador escolhe. Isso no 5º Constitucional apenas. O Procurador-Geral da República também tem que passar pelo Senado. Então tem isso, mas é uma coisa que tem que ser pensada, né? Porque a gente tem visto aí que tem sido indicado muito por interesse político, né? Mas tem também sido uma coisa salutar também, que é você ver que às vezes a pessoa indicada, temos muitos aí indicados pelo PT, né? Indicado pelo Lula, indicado pela Dilma, e que as pessoas mantêm uma independência quando uma vez ocupando o cargo. Então isso aí é importante. Que é o que se espera, né? E hoje, com esse negócio também hoje o ministro se expõe muito, né? Primeiro porque os julgamentos são públicos, né? São televisados, né? E até com a... Antigamente você sabia o nome dos 11
titulares da seleção brasileira de cor, todo mundo sabia. Hoje é mais fácil você saber o nome dos 11 ministros do que da própria seleção, né, de futebol. Então tem isso, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser repensada também, tem que ser examinada, mas em princípio tem essa justificativa, que é em consequência de nós sermos uma república. Nós temos que ter participação dos 3 poderes na escolha daqueles que vão dar a palavra final a respeito de decisões. O que eu acho é que nessa indicação do presidente, ele poderia indicar mais de um nome. O Senado faria a seleção. Os 3 indicados aí, o que mais sobressaísse, que aí a sabatina seria mais minuciosa. É verdade. Eu acho que deveria essa indicação ser o maior número de, no caso, indicados, né? Se pode fazer uma mudança nesse pode sentido. ter uma mudança nesse sentido, né? Tornar a indicação mais democrática, porque o negócio fica quase como uma imposição, né? Quero esse, quero aquele. E antigamente, quando eu entrei nesse universo jurídico, a capital ainda era aqui. E eu conheci grandes ministros, mas eles não se pronunciavam. Eu posso nominar um Nelson Hungria, um Hannibal Guimarães, um Ari Franco, um Luiz Galotti, um Barros Barreto, que a grande maioria nunca, só o mundo jurídico sabia por quê. Porque eles se atinham só à lisura da lei. Depois foi para Brasília, enfim, a coisa foi modificada e apareceram grandes ministros, como foi o nosso Célio Borja, que foi ministro do Supremo, Xavier de Albuquerque, outros mais, enfim, teve grandes ministros do Supremo. Mas ultimamente parece que é uma certa... porque está uma coisa muito publicitária, aparecendo muito, dando muita entrevista. Eu acho que o ministro tem que ter um recado especial. Muito bem, é pública, ele ali dá o seu pensamento, o seu voto, e não dá opinião a ninguém. Não adianta jornalista acertar. Porque esse pessoal sabe perguntar quando sai do carro, calado. Eu acho que o judiciário... É uma forma de se preservar, na sua opinião. Exato, o judiciário é tido, sempre foi tido como a elite de uma nação. Começar pelos juízes, enfim, a formação, a carreira que eles fazem. E eu conheço muitos juízes, eles recebem advogado, tudo, mas não se manifestam na imprensa, não. A verdade é essa. Eles falam nos autos, eles dão o seu pensamento. Para isso há recursos. E até no final, uma condenação, tem direito, no caso criminal, aqui o nosso grande jurista criminalista pode falar, a revisão criminal e no civil tem a ação rescisória. Dependendo das provas que aparecerem. Eu acho que essa aparição permanente, eu acho que isso é contraproducente para o judiciário. Agora, então, estamos diante de eminentes, né? Na eminência de 2 resultados, ou se aprova uma vez mais, se referenda, né? Não é um referendo, é a decisão da prisão após segundo turno, segunda instância, segundo segundo turno, estou com a eleição na cabeça. Ou continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. O que seria melhor para a nação, um amigo que teve tanta experiência a nível da desembargadoria? Olha, eu acho que a solução tem que ser, antigamente tem que ser pela prisão após o segundo grau de jurisdição. Corre risco, né? A gente corre o risco de ter uma pessoa que foi processada, estava livre, veio a decisão de segundo grau, ele se recolheu à cadeia e depois, então, ele acaba sendo absolvido depois numa decisão do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal e ficou algum tempo preso. Mas esse risco você corre mesmo na prisão preventiva. A pessoa é presa e pode depois ser absolvido pelo juiz no final do processo. Então é um risco, é um ônus daquele que se envolve no processo criminal, ele está sujeito a isso. Eu acho que a solução que tem que ser dada é, primeiro, reduzir o número de recursos para os tribunais superiores. Nós temos recursos demais, né? A pessoa usa de uma quantidade de recursos que retarda a decisão final e acaba conseguindo a prescrição. Quando tem bons advogados, os advogados vão lutando, entra com recurso, um em cima do outro, mas para decidir, mesmo aquele que seja uma repetição, vai demandar tempo e vai ter que ter uma decisão depois. Então, com isso, se retarda demais. Então, eu acho que uma coisa que tem que fazer é reduzir o número de recursos. E tem que também valorizar mais a justiça do Estado. Eu acho que determinadas causas
que são causas menores, de penas menores, Podem ser apenados até tal gravidade. gravidade, vamos supor, até 4 anos. A decisão final tem que ser no âmbito do Estado. Não tem que chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, que vai dar a última decisão, que pode ser a errada até. Quem é que pode garantir que aquela é sempre a melhor a decisão do Supremo? Então a gente tem que valorizar os tribunais estaduais, com isso a gente alivia um pouco os tribunais. Claro. Que o Brasil é o país que o Supremo Tribunal mais examina as causas, até porque eles querem também, atraem para eles isso. É verdade. Então eu acho que tem que reduzir o número de processos do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que examinar causas constitucionais. Nos Estados Unidos, o número de causas por ano é um número muito pequeno. Aqui é uma avalanche de processos, porque o Supremo Tribunal Federal fica examinando coisas que furtaram lá no supermercado, uma briga de um cachorro que fez isso e aquilo, ficam levando tudo ao Supremo Tribunal Federal. E o país não anda desse jeito. Então eu acho que tem que partir por isso aí. Eu acharia que uma das causas, recurso, eu acharia de um recurso, mas cada recurso que fosse tentado levantaria, recomeçaria a prescrição de cada recurso, para não cair nesse fosso. Muito bem, entrou com recurso, interrompeu a prescrição daquele recurso em diante. Seria uma maneira de evitar uma prescrição. Agora, essa questão teria que haver um dispositivo que, no momento em que recolhe a prisão de uma segunda instância, um dispositivo que, se reformado, passível de indenização. De acordo com aquilo que a pessoa ganhava, o dano moral poderia ser o Estado acionado. Sim. Enfim. Tem lógica, né? Mas não pode ter essa quantidade de recursos, essa abertura enorme para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Pela lei até nem tem, mas é que se permite o recurso e eles entram com o recurso. Uma causa que é decidida sob tóxico, isso é decidido diariamente pelo juiz. Uma causa que é decidida a respeito de roubo, isso é diariamente decidido pelo juiz. Daí eles inventam que tem ofensa à lei federal para entrar com recurso especial. E inventam que tem ofensa à Constituição Federal, quando decidiu aquilo ali que está cansado de ser decidido, para levar ao Supremo Tribunal Federal. E com isso as causas não acabam. Porque a prisão também, a resposta do Estado a um crime, tem que ser rápida. Não adianta ser dada daqui a 25 anos, mesmo que interrompa a prescrição. Aquele caso da Abdel Maci lá, né, aquele médico lá que está condenado. O sujeito fez isso há muitos e muitos anos, agora está preso, está querendo prisão domiciliar, inventou uma doença. Olha como a que ponto chega para se recorrer à justiça para se obter uma decisão. Inventam um laudo falso, uma doença que não existe, e com isso vão eternizando os recursos e a pessoa não cumpre a pena. Daqui a pouco morre e não foi cumprido, fica a sensação de impunidade. Ou seja, ele não foi punido. Agora, o Supremo... Vou deixar vocês dois falando aqui, que eu vou lá para trás da câmera. Tá bom. Porque, vamos lá, Poderia, continue aí, por favor. Muito bem. Qualquer coisa que se provocasse no Supremo, monocraticamente, o relator poderia expungir de imediato. Seria uma política. E, então, mas daí tem o agravo interno. Se o ministro decide, ele pode recorrer para turno. Mas a prisão, mas a prisão, aquele que já está cumprindo pena, esse tempo é contável e seria indenizado se absolvido. Eu acho que os recursos devem continuar. Agora, no caso de interromper a prescrição. E o Superior Tribunal de Justiça, enquanto o Supremo tem 11, o Superior tem 33 ministros. Quem está preso teria prioridade, não importa. As câmaras... O importante, eu acho que nós estamos chegando aqui à conclusão que se faz necessário mudanças, né? Mudanças. Olha, e você vê bem, essa competência que hoje é do Superior Tribunal de Justiça, né, que é o recurso especial, que tem 33 ministros e vivem com dificuldade para decidir, porque o número de causas que chegam ao Superior Tribunal de Justiça é muito elevado, muito grande o recurso. Então, essa competência que é do STJ e a competência do Supremo Tribunal Federal também, que a gente está falando que está muito grande, essas competências eram acumuladas do Supremo Tribunal Federal, que funcionava aqui na Rio Branco antigamente, né? O Supremo Tribunal tinha. Agora, com isso tudo não se consegue fazer a justiça rápida, célere. E tinha também
alguma coisa está errada, isso tem que ser repensado. Tinha aqui no Rio de Janeiro também o Tribunal Federal de Recursos, que só julgava causas de fazenda pública, municipal, estadual e federal. Era ali na Presidente Wilson, do lado da Academia Brasileira de Letras, era ali. Muito bem. Causa de fazenda pública, dinheiro do erário, era julgado, era a última instância, era ali, Tribunal Federal de Recursos. Olha só. Só que hoje é Superior Tribunal de Justiça, Superior. que julga a lei. E o Supremo é o guardião da Constituição. Doutor Baltazar, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje, né? Acho que o doutor Zé Augusto tem alguma coisa a acrescer? Não, eu só acresceria o seguinte, que você falou esse negócio, é previsível o resultado desse julgamento da segundo grau, né? Segunda instância. A prisão após a após. decisão de segundo grau, né? Segundo Marco Aurélio, o resultado deve ser 7-4, segundo ele. Outros falam que deve ser 6-5, então vamos aguardar. Só o que me deixou muito perplexo ontem foi assistindo o julgamento, vendo os votos, e eu vi como aquela ilha que se chama Brasília, né, que eu acho que tem que mudar a definição de ilha, né? Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Eu aprendi isso no primário. Eu acho que ilha pode ser também um pedaço de terra cercado por terra de todos os lados e cheio de todos os lados também, cheia ela de políticos de todos os lados, né? Que são as coisas mais terríveis ali que a gente vê em Brasília. Verdade. E o nosso Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, também sendo muito questionado. Manipulado, talvez? Não, manipulado até não acredito, mas eu acho que, às vezes, colocando ideologia, às vezes, nos votos, né? Eu vi ontem um voto lá de uma pessoa até que eu respeito, fui muito amigo do pai dele, Roberto Barroso, o pai dele, que era do MT, faleceu, fomos examinadores de concurso juntos, que é o Luiz Roberto Barroso. Ontem ele falando o seguinte, ele criticando as prisões de traficantes, esses meninos que ele falou, esses meninos que são presos com pouca quantidade de drogas e que ficam presos durante o processo, a menos que ele entre com habeas corpus, que venha até o Supremo Tribunal e que esse habeas corpus caia nas minhas mãos e daí eu solto o menino. O menino, ele está na ilha de Brasília, ele que era daqui do Rio, eu acho que ele esqueceu a realidade do que está do vendo no Rio. Esses meninos são aqueles que matam e morrem. São aqueles que se confrontam de fuzis. Vai ali na Maré que você vai ver banquinhas de drogas sendo vendidas em pequenas quantidades, porque as drogas estão guardadas ali para não ser apanhado na totalidade. Esses meninos estão com fuzil, com pistolas. Esses meninos, eles matam entre si de disputa de território para exercício do tráfico, para poder ter o poder sobre o tráfico. Esses meninos se confrontam com a polícia. Esses meninos são responsáveis por bala perdida, que mata gente dentro da escola, dentro de casa. Então não vamos falar assim que é o pequeno traficante, não, porque não existe esse negócio de pequeno traficante, não. Ele está no tráfico, ele está ali participando dessa criminalidade toda que existe ali. Mas eu vi falar que são os meninos que têm que ser soltos. Pô. E a pena já está pequeniníssima para esses meninos hoje. A pena hoje, que quiseram aumentar, passaram para 5 anos a pena mínima do tráfico, botaram o parágrafo 2º no artigo lá 33, que diz o seguinte, que sendo primário de bons antecedentes, a pessoa pode ter uma redução até de 2/3 da pena. Então passa a ser uma pena de 1 ano e 8 meses. Que os juízes estão convertendo em pena restritiva de direitos. Quer dizer, nem na prisão ficam depois. Então não vamos encarar assim, vamos encarar a realidade do que é o tráfico no Rio de Janeiro e em outros países, em outros estados, que nós vemos lá no Ceará, no norte do país, como o tráfico está dominando. Então acho que tem que haver um combate sério, não é encarar assim que somos meninos ingênuos, que estão vendendo uma droguinha pequenininha ali para aqueles que querem usar recreativamente, né? Verdade. Eu quero mandar um abraço para a Moniquinha Venerable, lá em Curitiba, ela que é uma das maiores comunicadoras de FM do Brasil, né? Moniquinha, abraço grande, foi nossa colega na Nativa, né? Em outras tantas emissoras importantes. Adriana Varela também, alô Adriana, um abraço grande para você. O Marco Silva de Austin, no Texas, que está dizendo um forte abraço aos amigos da confraria, amigos do Rádio do Rio de Janeiro. E agora também, o Marco, tem aí, você precisa visitar, a Fraternidade da Comunicação, que hoje é presidida pelo Baltazar Salgado.
É só você me dizer aí no inbox, né, quando você vem para o Brasil, que será um prazer, com certeza, que você esteja também com o pessoal da Fraternidade. Baltazar, eu estou chegando ao final do programa, eu queria que você desse suas palavras finais, inclusive nos dissesse a respeito de um novo evento que o Lions estaria ajudando a acontecer, não é isso? Essa atividade de saúde, nós estamos pensando, jungido com a Faculdade de São Camilo, né, as enfermeiras, talvez no dia 20, hoje à tarde é como resolver isso, no dia 29 de novembro, ali na Praça Afonso Pena, que bacana, aqui na Tijuca, a nossa área de atuação. Enfim, nós estamos... E eu aqui queria deixar um abraço para os meus amigos bolivianos. Eu gosto muito da Bolívia, tenho grandes amigos lá e tenho grande admiração por esse país. A verdade é essa. A Bolívia, deixei lá, tenho muita saudade, fui muito bem acolhido lá. E já que eu toquei no assunto hoje da Bolívia, fica meu abraço aos bolivianos. Que maravilha. Eu queria mandar um abraço também para o doutor Henrique Valadão, advogado dos mais brilhantes, procurador do Estado, né? Abraço grande, Henrique, saúde. E vou agora também pedir as palavras finais do nosso querido doutor José Augusto Araújo Neto. Doutor, por favor. Despedida de você, dos nossos telespectadores também, e despedir com otimismo, apesar desse quadro todo que a gente retrata do Brasil, que é um quadro alarmante, né? Mas a gente tem que manter a esperança, vamos continuar seguindo em frente e vamos pensar no Brasil grande, como a gente pretende. É verdade, é essa a nossa ideia também. Muito obrigado, foram muito gentis de aqui estarem mais uma vez. Esperemos que talvez na próxima semana possamos estar juntos, se Deus quiser. Eu estou chegando ao final. Olha, gente, fiquem com Deus, sejam felizes. Namastê.